Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para a nossa aula de número 3, tá? Dando prosseguimento aí ao assunto, né? Ao estudo das soluções. Hoje nós falaremos basicamente sobre a classificação das soluções, tá? Nós vamos ver que existem alguns critérios pelos quais a gente pode estar classificando as soluções em diferentes tipos, tá joia? Bora lá então para nossa aula? Espero que vocês gostem desse conteúdo e que de alguma forma esse conteúdo, né, ele auxilie no estudo de vocês. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a gente pode classificar soluções com relação a alguns critérios, tá? E eu selecionei aqui os 3 principais critérios pelos quais a gente consegue classificar as soluções em diferentes tipos. Primeiro critério, né, primeiro quesito com o qual a gente classifica soluções é quanto ao estado físico, tá? Segundo, quanto à saturação. E terceiro, quanto à natureza do soluto. Nós vamos ver cada um desses casos aqui, como é que se dá a classificação das soluções em diferentes tipos, ok? Bom, a gente pode classificar as soluções com relação ao estado físico da seguinte forma, tá? Quanto ao estado físico, uma solução ela pode ser classificada como sendo sólida, líquida ou gasosa. Bom, como é que a gente faz essa classificação, né? Com base em que a gente classifica a solução nesse quesito aqui, que é quanto ao estado físico? Bom, pessoal, soluções sólidas, só para já vocês entenderem, são aquelas soluções em que a mistura encontra-se no estado sólido, ou seja, que a solução encontra no estado sólido, tá? Independente se o solvente dela é sólido ou se o soluto é sólido, tá? Se a gente for observar aqui um exemplo de soluções sólidas, nós temos aqui como exemplo o bronze, tá? O bronze ele não é um metal, na verdade o bronze ele é uma liga metálica formada pela mistura entre cobre e estanho. O latão também é um exemplo, tá, de solução sólida. Basicamente, as soluções sólidas são as ligas metálicas em geral. Lembrando que uma liga metálica nada mais é do que a mistura de 2 ou mais metais, tá, formando uma solução homogênea, ou seja, uma solução, tá? Bom, já as soluções líquidas são aquelas em que a mistura ela ocorre, né, ela está presente, ela está ocorrendo naquela condição no estado líquido, tá? Exemplo de soluções líquidas, a água mineral. Lembrando que a água ela é uma solução, ela não é uma substância pura, né? A maneira como a gente toma ela, a forma potável da água, ela não é uma substância pura, ela é uma solução. A água mineral ela é composta basicamente de água, que é o solvente, né? E naquela água ali, no solvente, a gente tem diversos sais minerais solubilizados. Esses sais, então, seriam o soluto, né? Nesse caso. O suco também é um exemplo de solução líquida, em que a gente tem, por exemplo, no caso do suco de laranja, a gente tem a laranja, né, que é o soluto, solubilizado em água, que é o solvente. Nesse caso, essa solução ela vai ocorrer no estado líquido, então por isso ela é classificada como uma solução líquida, tá? Já as soluções gasosas são aquelas soluções em que elas ocorrem no estado gasoso. Basicamente, pessoal, isso daqui é uma regra, tá? Toda mistura formada por apenas gases sempre vai ser uma solução. Isso porque os gases eles se misturam em todas as proporções. Então não me interessa se eu tenho 100 gases diferentes, se eu tiver aqueles gases ali, apenas esses gases misturados, sempre vai ser uma solução, tá? Então toda mistura gasosa, né, que contém apenas gases, ela será sempre uma solução. Um exemplo é o ar limpo, tá? O ar que a gente respira. Lembrando que esse ar aqui, para ele ser classificado como uma solução, ele tem que estar limpo. Se eu tiver, por exemplo, partículas, né, de fuligem, de fumaça, ele não é considerado uma solução, tá? Então, o ar limpo é um exemplo de solução gasosa. Então, com relação ao estado físico, as soluções podem ser sólidas, tá? Se a mistura estiver no estado sólido, líquidas, se a solução estiver no estado líquido, e gasosas, se ela estiver no estado gasoso, beleza? Vamos ver aqui, vamos dar prosseguimento aqui já, né, começando a praticar a questão dessa classificação das soluções com relação ao estado físico, tá? Bom, eu tenho 3 amostras aqui, 3 soluções. A primeira delas é água com gás, tá? Na água com gás, nada mais é do que uma mistura entre CO2, né, gás carbônico, que vai ser o nosso soluto, ele está no estado gasoso, e o solvente, que é a água que está no estado líquido. Observem só, na água com gás eu tenho uma solução formada por um soluto gasoso e um solvente líquido, tá? Contudo, se vocês observarem aqui, ó, a água com gás, ela encontra-se no estado líquido. Ela é um exemplo, então, aqui para a gente, de soluções líquidas, ok? Segundo exemplo, o ouro 18 quilates, tá?
O ouro 18 quilates, ele é uma mistura em que o componente principal é o ouro, corresponde a cerca de 75% da composição dele. E como soluto, nós temos outros metais, vai prata, cobre, dentre outros, que corresponde a 25%. Se vocês observarem bem, ó, a gente aqui nesse caso tem uma mistura em que o soluto é sólido e o solvente também é sólido. Nesse caso, então, nós temos um exemplo de solução sólida. Por quê? Porque é uma solução que encontra-se no estado sólido, ok? Um exemplo de solução gasosa é o GLP, né, que é o gás liquefeito de petróleo, famoso gás de cozinha, né? Dentro do botijão de gás de cozinha, a gente tem diversos compostos orgânicos, basicamente hidrocarbonetos, em que o componente principal, ou seja, aquele que ocorre em maior quantidade, é o butano, tá? Um gás que contém 4 carbonos. E como soluto, ou seja, o segundo componente presente em maior quantidade, como soluto, nós temos o propano, que é um gás que apresenta 3 carbonos em sua composição. Então, aqui nesse caso, nós temos o solvente gasoso e o soluto gasoso. Acabamos de ver no slide anterior que toda mistura gasosa, né, toda mistura formada apenas por gases, vai ser sempre uma solução gasosa. Então, observe aqui comigo um detalhe muito importante. Ó, água com gás, solvente, água, líquido. Ouro 18 quilates, solvente, ouro, sólido, solução sólida. GLP, solvente gasoso, a solução é gasosa. Olha que detalhe importante. Quem vai determinar o estado físico de uma solução vai ser sempre o solvente, tá? Isso é meio que óbvio, né, pessoal? Porque o solvente ele vai ser aquele componente que vai estar presente em maior quantidade. Então, é ele quem vai determinar o estado físico da solução, tá? Não me interessa se eu tenho uma mistura entre um soluto gasoso e um solvente líquido. Quem vai determinar nunca vai ser o soluto. Quem vai determinar o estado físico da solução vai ser sempre o solvente. Beleza? Então, aqui uma solução líquida, a do meio é uma solução sólida, e aqui nós temos um exemplo de solução gasosa, que é o GLP. Perfeito? Beleza? Posso prosseguir? Bom, quanto à saturação, vimos classificação com relação ao estado físico. Agora, quanto à saturação. A saturação, essa palavrinha saturação dentro do conceito de soluções, ela indica para a gente a proporção entre a quantidade de soluto e de solvente em uma solução, tá? Com relação à saturação, as soluções podem ser classificadas em insaturadas, saturadas e supersaturadas. Vamos ver cada um desses casos aqui a seguir. Pessoal, o que seria uma solução insaturada? Uma solução insaturada é aquela em que a proporção entre o soluto e o solvente é menor que o coeficiente de solubilidade. Ou seja, o coeficiente de solubilidade é maior do que a proporção que a gente está observando aqui para essa solução. Pessoal, vimos na aulinha anterior que coeficiente de solubilidade nada mais é do que a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em uma dada quantidade de solvente. Basicamente, coeficiente de solubilidade a gente vai usar como regra é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de um solvente, tá? Imagine que eu tenho como exemplo aqui, ó, uma solução que foi preparada dissolvendo 30 gramas de cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, em 100 gramas de água, tá? Sabemos que o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha a 20 graus Celsius é de 36 gramas, ou seja, a 20 graus Celsius eu consigo dissolver 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Se eu preparo uma solução com apenas 30 gramas, essa solução ela é classificada como insaturada. Veja bem o porquê. Bom, consigo dissolver 36, só que eu só coloquei 30 gramas. Conseguem perceber que essa solução que eu preparei, ela contém menos soluto do que eu consigo dissolver? Então, toda vez que eu tenho uma solução insaturada, significa que ela tem uma quantidade de soluto menor do que a do coeficiente de solubilidade. No caso do cloreto de sódio, o coeficiente de solubilidade é 36 gramas. Eu coloquei apenas 30 gramas. Então, essa solução a 20 graus Celsius ela é uma solução insaturada, tá? Solução insaturada é aquela em que o coeficiente de solubilidade é maior do que a saturação dessa solução, beleza? E o que seria uma solução saturada? Para as soluções saturadas, a proporção entre o soluto e o solvente vai ser igual ao coeficiente de solubilidade, ou seja, o CS é igual à saturação da solução. Bom, o que isso quer dizer? Significa que numa solução saturada,
eu tenho ali a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver naquela temperatura. Significa que se o meu coeficiente de solubilidade, por exemplo, do cloreto de sódio é 36 gramas, uma solução saturada de cloreto de sódio em água a 20 graus Celsius, significa que eu tenho que dissolver exatamente 36 gramas desse sal em 100 gramas de água. Então, peguei ali, pesei 36 gramas de cloreto de sódio e adicionei em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, eu obtenho uma solução saturada. Por quê? Porque o coeficiente de saturação é igual à proporção que eu tenho aqui na solução obtida. Tá joia? Então, solução saturada é aquela em que o coeficiente de solubilidade é igual à quantidade que eu solubilizei ali, do meu soluto. Tá joia? Último caso da classificação, né, das soluções com relação à saturação. São as soluções supersaturadas, tá? Soluções supersaturadas são aquelas em que a proporção entre o soluto e o solvente é maior que o coeficiente de solubilidade do soluto. Então, eu tenho aqui, ó, que o CS, que é o coeficiente de solubilidade, é menor do que a saturação aqui da solução. O que isso significa? Significa que, nesse caso, uma solução ela vai conter mais soluto do que é possível se dissolver naquela temperatura. Vejamos um exemplo, ó. Coeficiente de solubilidade de cloreto de sódio a 20 graus Celsius, a gente já sabe que ele é de 36 gramas, que eu consigo dissolver 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Agora, imagine que eu vou preparar uma solução utilizando 100 gramas de água, só que ao invés de 36 gramas desse sal, eu vou colocar 38, tá? Bom, o que será que vai acontecer? Será que essa quantidade de água vai conseguir solubilizar essas 38 gramas? Não vai, tá, pessoal? Se o coeficiente é 36 gramas, significa que nessa temperatura, o máximo que eu consigo solubilizar em 100 gramas de água é 36 gramas. Se eu coloco 38, 2 gramas não vão solubilizar, tá? 2 gramas vão sobrar. Essa sobra, ou seja, esse sal que não foi solubilizado, nós chamamos ele de precipitado ou corpo de chão ou ainda corpo de fundo, tá? Que é essa massinha aqui que eu representei em amarelo. Então, se eu colocar 38 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, 36 gramas serão dissolvidos, mas 2 gramas vão restar. 2 gramas desse sal vão precipitar. Nesse caso, eu digo que essa solução é uma solução supersaturada, ou seja, eu coloquei mais soluto do que eu consigo dissolver. Tá joia? Então, com relação à saturação, a solução pode ser insaturada, saturada ou supersaturada, ok? Vamos ver aqui o último tipo de classificação? Bom, o último critério que a gente usa para poder classificar uma solução, né? A gente pode classificá-la quanto à natureza do soluto, tá? E não do solvente. Com relação à natureza química do soluto, as soluções podem ser classificadas em iônicas e moleculares, tá? Uma solução iônica é aquela em que o soluto é um composto iônico, tá? Um exemplo, a água do mar. A água do mar é a água com diversos sais dissolvidos, né? Em que o principal é o cloreto de sódio. Se a gente observa a água do mar, pessoal, eu vou ter água, tá? E pelo fato do NaCl, do cloreto de sódio, ser um composto iônico, quando esse sal está dissolvido em água, ele, na verdade, ele forma íons, né? Íons Na+, e Cl-. A presença desses íons, lembrando, são espécies com cargas, né? No caso aqui do íon positivo, ele é chamado de cátion, no caso de um íon negativo, ele é chamado de ânion. No caso da água do mar, nós temos a presença, dentre outros, né, dos íons Na+, e Cl-. A presença desses íons faz com que a água do mar seja uma excelente solução, seja uma solução com excelente condutividade elétrica, ou seja, ela é capaz de conduzir corrente elétrica, tá? Uma solução que é capaz de conduzir eletricidade, ela é chamada também de eletrolítica, tá? Quando que uma solução vai conduzir eletricidade? Quando ela for uma solução iônica, tá joia? Basicamente é isso. Ela é uma solução iônica e nós chamamos ela também de solução eletrolítica por conta dessa capacidade de conduzir eletricidade. Bom, e o que viria a ser uma solução molecular? Soluções moleculares são aquelas em que o soluto que está presente ali, ele é não iônico, ou seja, ele é molecular. Ele é um composto que ele é formado por ligações covalentes, tá? Um exemplo de soluto não iônico é o açúcar. Então, se eu tenho uma mistura entre água e açúcar, eu vou obter uma solução
que é dita molecular, que é classificada como molecular. E como essa solução ela não conduz eletricidade, ela é chamada de não eletrolítica. Tá joia, pessoal? É basicamente isso, só relembrando, podemos classificar uma solução com relação ao estado físico, com relação à saturação e com relação à natureza do soluto, tá? Estado físico, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Quanto à saturação, ela pode ser insaturada, saturada ou supersaturada. E com relação à natureza do soluto, a solução pode ser classificada como iônica ou molecular. Lembrando, se ela for uma solução iônica, ela vai ser eletrolítica, ou seja, ela é capaz de conduzir eletricidade. Agora, se ela for uma solução molecular, ela não será capaz de conduzir eletricidade. Nesse caso, ela é denominada não eletrolítica, tá? Bom, para eu ver se vocês entenderam mesmo, tá? Vamos praticar aqui um exercício? Vamos fazer um exercício aqui só para eu ter certeza que vocês entenderam. Observe aqui comigo, ó. Uma solução foi preparada dissolvendo 37 gramas de cloreto de potássio, tá? Cuja fórmula química é KCl, em 100 gramas de água numa temperatura de 40 graus Celsius, ok? Sabemos que nessa temperatura o coeficiente de solubilidade de sal, ou seja, quantidade máxima de sal que eu consigo dissolver em 100 gramas de água é de 40 gramas por 100 gramas de água, tá? Aí eu peço o seguinte, classifica a solução quanto ao estado físico, à saturação e à natureza do soluto. Perfeito? Pessoal, com relação ao estado físico, vamos ver aqui como é que seria a classificação dessa solução? Primeiro, cloreto de potássio é um soluto sólido, tá? Mas a água é um solvente líquido. A gente já viu ali que quem determina o estado físico de uma solução é sempre o solvente. Se o solvente é líquido, com relação ao estado físico, essa solução ela será classificada como uma solução líquida, beleza? Bom, e quanto à saturação? Para eu classificar essa solução quanto à saturação, eu preciso aqui ter em mente, né, o valor do coeficiente de solubilidade. Ó, o coeficiente de solubilidade desse sal a 40 graus é de 40 gramas por 100 gramas de água. Significa que eu consigo solubilizar 40 gramas de cloreto de potássio em 100 gramas de água. Contudo, olha só, eu coloquei apenas 37 gramas desse sal. A gente observou ali, a gente já viu, né, nos slides anteriores, que uma solução em que eu coloco a quantidade de soluto menor do que o coeficiente de solubilidade, ela é classificada como uma solução insaturada, tá? Eu consigo dissolver 40, contudo, eu só coloquei 37 gramas. Então, eu estou o quê? Com uma solução insaturada, beleza? Se eu coloco 40 gramas, a solução seria saturada. Se eu coloco acima de 40 gramas, seria uma solução supersaturada. Bom, e com relação à natureza do soluto? Com relação à natureza do soluto, uma solução pode ser classificada como iônica ou molecular. Bom, para eu poder classificar essa solução, então, com relação à natureza do soluto, eu preciso observar aqui a natureza do meu soluto, que é o cloreto de potássio. Cloreto de potássio é um composto iônico, tá? Ele é formado pelo cátion potássio, né, K+, e o ânion Cl-, o ânion cloreto, tá? Se o KCl é um composto iônico, né, ao dissolver esse composto em água, eu vou obter uma solução o quê? Uma solução iônica. Ela sendo iônica, consequentemente, ela é uma boa condutora de eletricidade. Beleza? Entendido? Espero que tenha ficado claro para vocês. Tá? Espero que esse material auxilie no estudo de vocês e a gente fica por aqui. Na próxima aula tem mais. Tchau, tchau, pessoal.